Milka? Oi, Oi, eu tá me ouvindo? estou te ouvindo, só não estou conseguindo te ver, mas estou te ouvindo. E agora? Ainda não, mas deixa eu mudar aqui a internet. Você consegue me ver, me ouvir direitinho? Estou te ouvindo bem, te vendo bem. Ótimo, 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 ótimo. Vamos esperar aqui a galera entrar. Como é que você tá? Ah, na medida do possível, levando, né? Com Estou aqui com certeza. minhas assessoras, Vanessa, Carlinha. Que Aí ótimo que elas calaram. tem mais algumas meninas aí que a gente vai depois bater esse papo, né? Sim, Mas estamos na resistência. é necessário. Então, gente, boa tarde. Vou fazer uma introduçãozinha aqui da nossa live. Essa aqui é uma live do ODAR, Instituto da Mulher Negra, em parceria com a campanha solidária, né, que é uma campanha do ODARA junto com o CAMA e a Vida Brasil. É uma campanha na qual você que está nos assistindo pode fazer parte, pode colaborar, tanto pela nossa vaquinha, quanto tanto por transferência em conta. Essa é uma campanha que está disponível aqui no perfil do Odara. Quando essa live encerrar, a gente vai estar disponibilizando, né, colocando novamente aqui nos stories e tal, as contas, a vaquinha, no qual vocês podem ajudar. Nós já beneficiamos 311 famílias e segmentos aqui na Bahia. Então, é muito importante que você faça parte dessa rede, né, que você colabore. E é mais importante ainda que vocês ouçam o que nossas mulheres, dentro da nossa diversidade, têm para falar. E hoje a gente convidou Milka para fazer esse debate nesse finzinho de tarde. A Milka, que é Milka Martins, é ativista do movimento de mulheres negras, também do movimento das trabalhadoras domésticas. Então, Milka, eu vou pedir que você se apresente, né? Fale um pouquinho de você, como você tem se sentido também nesse processo da quarentena, quais são as articulações. Então, é isso. Então vamos lá. Boa tarde para todas e todos que estão aí nos assistindo, né? Somando com essa luta. Agradecer, Paulinha, de coração, aqui em nome da Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas no Brasil, que é a FENATRAD, né? Aqui em nome da nossa presidenta Luísa Batista, a nossa secretária-geral, que essa a gente não pode esquecer, né? Que é a Creuza, nossa Pérola, tantas. Martins, né? Secretária-geral aqui do Sindoméstico Bahia. Também faço parte de vários segmentos de movimentos sociais, né? Como a Rede de Mulheres Negras. Sou fundadora do Coletivo de Mulheres Creuza Oliveira, secretária-geral do Sindoméstico Bahia, coordenadora do Grupo de Mulheres do IMNU do município de Salvador, e outros segmentos, né, que cada dia a gente vai fortalecendo. Aonde Sim. tiver uma mulher preta, pobre, da periferia, a gente precisa estar fazendo esse levante, trazendo essas mulheres, como hoje nós estamos aqui, né, nessa live, para falar de um momento tão difícil, né, que é lutar contra o inimigo invisível, aonde a Sim, gente, Paula, já vem já há mais sim. de muitos anos, né, lutamos por políticas públicas, principalmente para nós, mulheres negras, mães solteiras e periféricas, onde a gente, Sim. do presidente Jair Bolsonaro, né, onde é um governo suicida, homofóbico, racista. E hoje, para a gente estar aqui, até acessando
essa ferramenta, a gente tem muita dificuldade para alcançar nossas mulheres que vivem na periferia, que no momento estão enfrentando todo esse processo de desmonte de direito humano e de direitos trabalhistas. Então, Sim. nós, mulheres, já vimos já há mais anos lutando para poder buscar esse bem viver, né? Para poder valorizar essas mulheres. E a gente sabe que em um momento como esse, a gente agora precisa aprender com as nossas, que hoje não estão mais entre a gente, que já partiu dessa para outra dimensão, como é que a gente agora vai enfrentar um inimigo invisível, aonde a gente sabe que, para nós que não tem conhecimento acadêmico, né, para combater, não está sendo fácil. A cada minuto eu me sinto assim, impotente, né, pelo momento que a gente está vivendo, porque a gente, enquanto federação, enquanto sindicato, a gente não está podendo abraçar essas companheiras, né, nossa categoria, as trabalhadoras domésticas, que está sendo demitida sem pena e sem dó, né? Algumas, como teve aquela história da companheira no Rio de Janeiro, que foi a primeira trabalhadora doméstica que foi contaminada pela patroa e foi a óbito, é a patroa viva. Então, esse momento, para nós, eu vejo, dentro dessa experiência que eu trabalho desde os 7 anos de idade no trabalho doméstico, hoje eu estou com 51, eu vejo como questão de raça, classe e gênero, né? Sim. Porque a gente hoje, você como você mesmo sabe, até para poder a gente ir no atendimento público, que é o nosso SUS, que é o que nós temos de potência, né? No Brasil, onde a gente tem o direito negado, e agora está pior, porque eu não tenho como nem ir até um hospital, fazer o teste, assim como as companheiras, para poder se prevenir. Sim. Eu perdi agora, ontem 2 companheiros aqui, do Santo Inácio. Um disse que foi de coronavírus, outro disse que não foi, a gente não sabe bem, porque ainda não teve acesso ao atestado de óbito. Sim. Mas a cada dia a gente está perdendo as nossas e os nossos. E para falar desse isolamento social, é um outro ponto mais grave ainda, porque nós, eu mesmo tenho minha casa aqui com 2 quartos, né? Mas, devido ao trabalho que eu estou fazendo aqui na minha comunidade, hoje minha casa só tem um quarto para mim só. A minha neta dorme comigo na cama, né? É uma mulher preta dividindo o mesmo espaço para dormir, porque a questão da moradia digna, a gente não tem como fazer esse isolamento social para uma mãe que tem uma neta que está com 14 anos, que eu já saí hoje, apesar de tomando todos os cuidados, mas eu posso me contaminar lá e contaminar ela aqui. Sim. E as outras companheiras que têm 3, 4 filhos, que dormem em uma cama de solteiro. Como é que a gente vai fazer esse isolamento social? E fora o que a gente está bem, fazendo todo um processo de apoio, não é? A Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas junto, com todo o sindicato do Brasil, a Justiça do Trabalho parou todos os órgãos públicos, né? Mas a gente não está parada. Cada uma no seu sindicato, nos seus estados, nós lançamos aí a campanha, né? Cuida de quem cuida de ti, que foi o primeiro passo aí da nossa federação, para alertar os empregadores que a gente somos seres humanos, somos nós que cuidamos dessa família, né? E na hora que chega no momento desse, as trabalhadoras domésticas estão sendo mandadas embora sem direito a receber nem o dinheiro do mês. É muita perversidade, né? É desumano. E para a gente, que o pouco que tem, a gente está dividindo com essas companheiras, né? A gente também está com vários vídeos. A federação e os 22 sindicatos que nós temos, lançamos aí nas redes sociais, que é uma forma da gente alcançar elas para fazer o acolhimento, a escuta. O WhatsApp também, né? Buscando apoio com as parcerias dos órgãos públicos, outros segmentos, como Rede de Mulheres Negras, Coletivo de Mulheres Creuza Oliveira, outras parcerias, para poder a gente dar um suporte com a cesta básica. Porque, imagine você enfrentar um recolhimento social onde você vai ficar em casa, mas não tem um pão para dar aos seus filhos. O único meio que nós temos para garantir a alimentação, a saúde, a educação,
a moradia é o nosso trabalho doméstico. Então, se Sim. a gente pega esse emprego, é demitida, como é que eu vou ter o suporte do meu trabalho para ajudar minha família? Então, está muito difícil. E fora Certeza. E assim, Milka, uma coisa que tem muito acontecido também são as mulheres que continuam trabalhando, né? Que não foram liberadas pelos seus patrões e continuam trabalhando. E se forem liberadas, não irão receber o valor, né, que elas recebem por esse trabalho. E isso acaba impactando muito, né? E muitas mulheres estão sendo infectadas nesse processo por conta da irresponsabilidade da branquitude também, que é uma irresponsabilidade racista, né? Que não vê essa mulher, inclusive, como uma mulher que tem o direito de estar em quarentena, porque muitas pessoas não estão em quarentena porque os patrões não liberaram, e aí tá pegando o ônibus lotado, né? Tá voltando para casa tarde, então nós temos a rua agora, a partir de 8 horas, vazia, né? Então tem todos esses processos. Mas eu queria que você me falasse um pouco de como isso tem impactado na articulação de vocês mesmo enquanto movimento, né? Porque muitas também não estão podendo fortalecer o movimento por conta da falta de colaboração dos patrões, né? Por conta da falta de colaboração dessas pessoas que não estão dando nenhum tipo de subsídio mesmo, nenhum tipo de fortalecimento. E vocês têm feito isso a partir da articulação de cestas básicas, né, de dinheiro, mas que mesmo vocês fazendo todo esse movimento, ainda existe uma carência muito grande, porque são muitas mulheres, né? São muitas mulheres. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Então, Paula, a nossa categoria ela tem uma dimensão muito grande, porque esse trabalho doméstico, na sua maioria, né, somos mulheres negras e periféricas. Sim, Para poder a gente enfrentar toda essa situação, é por isso que a gente sempre faz a formação com as trabalhadoras domésticas nas comunidades, falando da importância do movimento, da organização das trabalhadoras domésticas, assim como outros movimentos sociais. sim, Porque num momento difícil como esse, como a gente está passando, a gente não chega em lugar nenhum sozinha, a gente tem que uma dar a mão à outra e buscar fazer todo esse apoio, não é verdade? Então, como é que a gente pensou enquanto direção e Federação Nacional das Trabalhadoras Domésticas? Devido a esse momento do isolamento social, a gente não está podendo ter o contato presencial, a gente lançou as campanhas nas redes, liberamos todos os celulares da direção, que são poucas, né? Nós temos o Francisco, da direção executiva do Sindoméstico Bahia, nós somos em 7, né? Esses celulares estão disponíveis, o número do Zap da diretoria, para poder elas entrar em contato com a gente e a gente fazer um trabalho de escuta, porque nesse momento é muito importante, porque o sindicato, desde o dia 19 de março, que está fechado sim. para o atendimento presencial. Mas nós estamos fazendo um atendimento via WhatsApp, via e-mail, atendendo não só a categoria, mas também aqueles empregadores que estão demitindo a trabalhadora dentro do contrato parcial. A gente está orientando como deve fazer. A gente sabe, na verdade, Paula, que o sindicato, o Sindoméstico, ele completou agora, dia 13 de maio, 30 anos, o daqui da Sim. Bahia, né? E de lá para cá, a gente vem travando a luta, que o primeiro direito da categoria foi em 1972. Então, o nosso direito na carteira, ter todo esse recolhimento, o qual, para dar garantia de direito à nossa categoria, a gente sabe que no Brasil a maioria trabalha, meu amor, sem carteira assinada. Com Então, certeza. se a gente já vem travando essa luta, buscando fazer todo um processo que você sabe a luta que é, o nosso sindicato é um sindicato que não tem ajuda do governo, Sim. é um sindicato carente, que a gente precisa que essas trabalhadoras vão até lá, se associar, participar das nossas reuniões, todo segundo domingo do mês a gente tem reunião com a categoria. E a dimensão é muito grande, somos cerca de 150 mil só aqui dentro da capital, Sim. né?
para poder a gente alcançar essas companheiras que hoje estão passando por essa situação da fome, né, do direito à vida, a gente precisa estar aí aproveitando esse momento que para nós foi muito importante, né? Sim. As redes sociais, assim como você teve esse carinho, essa ou eles não estão nem aí. Imagine que os outros trabalhadores, Paula, o Sim. qual, além de garante o direito, foram mandados para fora, assim como o professor, né? Os nossos alunos, as pessoas que trabalham na área da limpeza, sem direito garantido, que ele já tem esse direito, e nós que não, o pouco que a gente tinha, os Sim. empregadores não recebem. Algumas trabalhadoras domésticas, logo no início, até o meado de março, que até para poder a gente ter um número oficial, a gente ainda não tem como. Sim. Elas estavam sendo obrigadas a ir trabalhar, porque senão ia ficar sem o dinheiro do mês, porque o patrão disse, ó, Milka, você, a decisão é sua. Ou você vem trabalhar, arriscado porque a gente sai das grandes periferias para as orlas, Sim. né? Então, a gente pega ônibus, a gente pega metrô. Aqui Sim. mesmo onde eu moro, eu ando mais de 4 quilômetros para poder chegar no ponto de ônibus. Olha o risco que eu estou correndo, Sim. né? Além da violência urbana que nós sofremos dentro da comunidade, além da violência familiar, que as nossas companheiras também estão nesse isolamento, elas estão sofrendo com seus maridos, né? E a gente está desmontada. Até chegar a esse ponto de onde, para poder eu pegar o metrô, eu estou correndo risco de me contaminar. E chegando na casa do empregador, eu posso também estar sendo contaminando a família deles e levando para mim em casa ou vice-versa. Com Porque certeza. o momento é de a gente se unir, seja branco, seja preto, seja de qualquer poder executivo alto ou baixo, a doença, o vírus vem para todo mundo, né? Uhum. Mas, como eu falei no início, eu vejo mais por uma questão de raça, né? Com Gênero e classe, certeza. Até porque né? Porque essa elite, ela vulnerabiliza, né, as nossas populações, porque como o dinheiro está na mão dessas pessoas, né, e muitas trabalhadoras, como minha mãe, mãe de algumas amigas minhas, senhora, dependem dessa economia para poder colocar comida na mesa, né? E aí tem a questão da saúde mental, tem a questão também do acesso à alimentação, né? E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso também, né? Sobre como está chegando essa demanda da saúde mental, porque muitas mulheres não têm acesso à psicologia, não têm acesso à psicopedagogia, nem a assistência social, que é um serviço social. E nesse momento de pandemia, nós, né, população preta, as populações mais vulneráveis, precisavam estar tendo esse acesso, né, estar tendo esse suporte psicológico, pedagógico e do serviço social. E isso não acontece. Então, essas mulheres, elas precisam se virar para trabalhar, para garantir que a família não seja infectada, né? Trabalha para pessoas que vão para fora do país, que estão trabalhando em hospitais, né? Que estão em um outro processo econômico também, e que traz esse coronavírus para essas mulheres. E a saúde mental também, como é que fica, né? De você estar indo todo dia com medo de pegar um vírus, sem saber se você vai pegar o vírus, mas você não pode parar de trabalhar porque essa é a única renda que você tem para colocar comida na mesa, porque o auxílio emergencial está aí, mas para quem ganha um salário mínimo, ou para quem faz um corre, é muito pouco quando você tem 4 pessoas dentro de casa para sustentar, quando você tem 3, ou quando você tem uma pessoa idosa também, né? Porque, por exemplo, minha mãe mora com minha avó, então minha avó já tem uma necessidade especial, que são os remédios, né, que são a assistência para estar indo no médico. Agora mesmo os médicos não estão funcionando, então depois do trabalho essas mulheres ainda precisam lidar com esse cuidado, né, mesmo não tendo o acesso ao médico,
mas precisa exercer também esse papel de cuidadora. E aí também tem a depressão, né? Tem a sobrecarga. Então, como essas demandas têm chegado para vocês, assim, como vocês têm lidado com isso? Tem contado com alguma rede de psicólogas? Tem orientado mesmo na questão de dar o ouvido, né? O ombro amigo e conversar e escutar, porque tem muitas coisas também aí interlaçadas que não é somente dar o suporte da cesta básica, né? As mulheres, elas apresentam outras demandas. E aí eu queria que você falasse sobre isso, assim. Menina, é muito sério, viu? Porque o nosso sindicato, a gente já vinha já fazendo, dando essa atenção na questão da saúde mental, Sim, né? Como nós, quando eu digo nós, é a direção, a gente não temos academia dentro dessa área para poder fazer um trabalho dentro desse segmento lá, porque a gente atende, Paula, em torno de 30, 10, 15 trabalhadoras domésticas que é demitida antes do coronavírus, né? sim, Ou algumas que não conheciam o sindicato, aí através da semana de valorização, que nós, todo ano, a gente já é 10 anos de parceria aí com a CETRE, depois dessa semana de valorização, algumas passam lá pelo atendimento, e a gente percebe que é complicado porque o sindicato, a gente não tem como manter um salário de um profissional dentro dessa área para poder cuidar de nós. Então, lá no sim, sindicato, para você entender, lá nós somos psicóloga, lá nós somos advogada, né? sim, Idade acima de 18, 20 anos, isso vem à tona, a gente acaba sofrendo mesmo com a questão da depressão, né? O preconceito é muito grande, a gente mesmo não se vê que está doente, que precisa desse acompanhamento psicológico, porque acha que, entre aspas, só o branco, que tem o poder executivo na mão, é que faz tratamento psicológico, mas nós precisamos, nossos filhos, nossas famílias precisam desse acompanhamento. Porque a gente foi descoberta dentro como é que eu digo? Dentro da nossa própria história, o trabalho doméstico, ele surgiu dentro das senzalas, né? sim, Quando nossos negros e negras vieram trafegados da África para o Brasil. Então, a partir daquele momento ali, hoje, a gente continua tomando chicotada, a gente continua perdendo nossas vidas, a gente não tem direito à saúde, a gente não tem direito à questão trabalhista, a gente não tem direito de estar aqui fazendo uma live dessa. As próprias companheiras, às vezes, a gente tenta fazer a formação. sim, sim. Milka, deixa eu ver se ela consegue voltar. Se ela não conseguir voltar, a gente vai reiniciar. Milka? Milka, meu Oi, amor, deixa eu te dizer uma coisa. Tá travando muito a sua internet. Eu acho que é o local que você tá. deixa eu... Melhorou? Cadê? Ainda tá travando um pouquinho. Algumas pessoas estão falando aqui que tá travando, e aí deu uma travadona aqui agora.
Mas a gente tem aqui, pronto, agora parece que sumiu de verdade. Se você quiser, a gente pode reiniciar para ver se fica melhor. Sim, esses são os nossos, as barreiras que a gente enfrenta, né? Agora melhorou, agora entrou, ficou ótimo. É as barreiras que a gente enfrenta, minha filha, com esse mínimo de tecnologia que a gente acessa, né? É verdade. Mas pode continuar. Vamos, então, para poder a gente dar esse apoio, como eu estava falando, o nosso sindicato ele não tem ajuda do governo, a gente vive Sim, lá, minha filha, numa situação que a gente, antes do coronavírus, a gente estava com uma agenda extensa dentro dos 30 anos do Sim Doméstico, para sim, poder a gente ter roda de conversa, seminário. A gente vive de projeto, quando tem algum projeto que a gente possa, né, participar dos editais, a gente participa, para sim. manter o sindicato está sendo fácil. E E assim, aí a gente busca apoio, né? Essa semana nós tivemos a reunião da diretoria e aí eu me coloquei porque eu estou muito preocupada com essa situação. Se antes já estava pior com essa questão da saúde mental, agora piorou, até para a gente mesmo fazer o atendimento lá, entendeu? Que a gente vai precisar desses sim, profissionais para poder estar nos apoiando, para poder a gente segurar a onda, porque não está fácil, né? com certeza. Então, Muitas dessas mulheres que são trabalhadoras domésticas têm vivenciado a questão da violência policial, né? Então, são muitos meninos pretos sendo assassinados, né? Muitos meninos jovens, muitas mulheres perdendo seus filhos e sem acesso a essa psicologia, né? Porque o Estado vem mata o filho dessa mulher, vem, destrói toda a família e não dá nenhum tipo de suporte. Então, cabe aos movimentos, né, como o Odara, como o Sidomeste, como a Rede Dandaras e outras redes, né, que está tentando dar esse suporte a essas mulheres, fortalecer. Mas, como você tem visto isso aqui na Bahia, né? Aqui na Bahia tem acontecido muita coisa e esses dados às vezes são silenciados, apagados. Então a gente não acessa essas chacinas, essas mortes, e isso tem chegado para vocês? Como tem chegado? Como vocês têm lidado com isso? bem, Paula, eu moro aqui em uma comunidade, como você sabe, que é muito violenta, né? Sim, A violência urbana aqui, a gente vive em um quilombo de sim, Mata Escura, a gente sabe que até em falar que mora em Mata Escura, que é um bairro sim. que eu amo, Já né? fui Eu tenho sua vizinha aí de cima. E realmente é muito preconceito, né? As pessoas acabam reduzindo a mata escura ao complexo presidiário, né? E aí acaba vulnerabilizando, criminalizando toda uma comunidade. E isso verdade. ocorre de um jeito muito violento, né? Verdade. Então, eu tenho aqui, dia 29 agora de junho, eu vou completar 30 anos de Mata Escura. Com muito orgulho, com muita luta, né? Onde a gente passa por esse preconceito. Mata Escura, eu já cansei de perder emprego. Quando a gente vai fazer a entrevista, é moradora de Mata Escura? Não, é mulher de bandido, né? E eu ainda sou rasta, né? E aí vem todos esses periódicos horríveis que nos mata, que nos agride, porque nós não temos, é o que a gente vem dizendo logo desde o início, Sim, nós não temos acesso, né? Só tivemos aí, graças a Deus, nós tivemos dois governos, que foi o Lula e a Dilma, que melhorou um pouco, né? As nossas condições enquanto mulher negra, mãe solteira e periférica, porque aqui, como você sabe,
A maioria das nossas comunidades, não só de Mata Escura, mas de todos os bairros, a gente fica vulnerável, porque eu tenho um filho com 32 anos, ele sai aqui para ir na padaria e eu não durmo, eu não sossego enquanto ele não chega, né? Ou seja, não é só o meu, é o das companheiras também. A gente está aqui com 10, 7 anos de idade, pelo esse sistema perverso, né? Que vem com aquela ideia, não, porque são traficantes, porque tem que morrer, gente, são vítimas, são filhos das nossas companheiras. Sim. Quantos corpos nós precisamos queimar? É um desabafo de uma mãe e de uma irmã preta, porque nós é que sabemos como é difícil esse acesso que o braço do Estado nos mata. Não tem creche para deixar meu neto. As companheiras aqui deixam a maiorzinha tomando conta da menor para ganhar o pão. A gente tinha algumas creches aqui no bairro que hoje fechou. Onde é que eu vou deixar meus filhos, Paula? Como é que a gente vai criar essas crianças em uma creche, numa escola com tempo integral, que essa também é a nossa luta, a nossa bandeira do sindicato. A gente tem um coletivo de mulheres Creuza Oliveira, que já tem 3 anos aqui no bairro, e está fazendo um trabalho belíssimo com essas mulheres, tirando elas dessa situação, porque elas se vejam enquanto gente, enquanto pessoas. Aqui a gente já conseguiu aqui trazer vários órgãos públicos, como a nossa Shirlene, né? A nossa ouvidora. A gente já fez encaminhamento com essas mães, Sim. com esses filhos, para fazer o acompanhamento, né? Hoje, graças a Deus, estão fora dessa violência urbana. Eu fico muito triste porque hoje a gente tem uma ferramenta importante na mão, mas a maioria das nossas comunidades, elas não usa essa ferramenta de uma forma certa como você está fazendo. Matou um jovem aqui no bairro, já corre, tira uma foto e oferece peças mídia escrota que a gente tem aí, Sim. que ganha dinheiro em cima dos corpos dos meus filhos. Como é que Miriam, Maria, Joana, Paula, a nossa juventude está aqui na sala, me ouvindo? Sim. O medo dessas meninas sair e a qualquer momento ela ser vítima também da polícia, né? Desse sistema que a gente sabe que nos cala, nos oprime. Eu tenho 51 anos hoje, eu já fiquei presa aqui na saída do Santo Inácio, com uma viatura, a menstruação pelas pernas, eles nem me deram socorro. Como é que eu ia denunciar para depois, no outro dia, meu corpo, minha família toda está morta? A gente precisa muito. Sim, de um suporte mesmo do movimento mesmo, né? De advocacia, psicologia, porque são coisas que atravessam a nossa vivência, né? Eu estou vendo que você está muito emocionada, né? E eu acredito que porque isso toca você de uma forma muito mais profunda, porque você já passou por isso, né? Com certeza suas companheiras de luta também, e é um medo também com as suas netas, e é algo que sufoca a gente, né? Eu tenho sobrinhas também, sobrinhos, e eu fico pensando muito nisso, nessa relação da violência policial, porque isso atravessa a gente de uma forma muito violenta, né? São as operações policiais que estão acontecendo também nesse tempo de pandemia, são todas essas questões de falta de salário. Você compartilhou um pouco comigo, eu queria que você falasse sobre as mulheres que antes eram trabalhadoras com a carteira assinada e que agora os patrões querem que elas sejam diaristas, né? E aí já reduz o salário. E é algo muito ruim mesmo, né? No sentido da saúde mental, no sentido do acesso, porque você fica vulnerável de todas as formas, né? Um corpo vulnerável de todas as formas. Enfim, eu fiquei muito tocada com a sua fala, né? Porque são coisas que me tocam também enquanto jovem. E quando eu estava aí, na Mata Escura, a gente podia estar mais próximo e fazer um movimento maior com a juventude.
porque ainda existe também essa falta de investimento do governo nessa juventude também da periferia, né? Então, essas mães que são trabalhadoras domésticas, muitas vezes vão trabalhar, mas a escola não vai ter aula e ela nem sabia que não ia ter aula, porque a escola decidiu naquele dia que não iria ter aula. Então, é muito descaso, né? Muito descaso. É a educação do filho que o governo não investe, é o acesso à cultura que o governo não investe, é o acesso a outras línguas, né? O governo também não investe, a outras formas de ver o mundo, a essa inteligência múltipla, né? Diversa. Eu vi um vídeo de um menino negro periférico falando sobre o Enem, e ele fala assim, favela, o lugar onde todos os conhecimentos, todos os talentos não são reconhecidos. E realmente, porque por mais que a gente tenha hoje Instagram, as redes sociais, ainda é muito pouco a juventude que sabe também manusear essas ferramentas. E isso é falta de acesso à discussão tecnológica, né? Porque a gente não acessa a tecnologia, a gente acessa um celular e uma câmera, isso não é tecnologia. Nós acessamos o mínimo do mínimo do mínimo do que se considera tecnologia, porque a tecnologia ela é capitalista, então a gente não tem dinheiro para acessar. E tudo isso vai acumulando, né? Tudo isso reverbera em violência urbana, em falta de emprego, né? Em falta de acesso à universidade também. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas questões que são pesadas de verdade, que te toca de uma forma muito profunda, né? Paula, com certeza. Eu lembro que, na minha época, quando eu vim do interior para trabalhar aqui como babá, ainda criança, não existia diarista. Os empregadores iam até o interior, pegavam nossas mulheres, trazia para aqui com a proposta de estudar. E aqui, meu amor, a gente passou e continua passando, né, toda essa violação de direito. O primeiro direito que foi tirado, tirar do seio da sua família e trazer para uma família desconhecida, Sim. com a proposta de estudar. Eu ainda nem terminei meu ensino fundamental, meu ensino médio. Muitas companheiras que veio criança, ficou praticamente, é como eles dizem, entre aspas, porque a gente até conta essa fase que eles... Deu uma travada agora. Milka? Sim. Né? E aí, o que é que acontece? O que eu vejo hoje, com direitos, já temos já 42 anos, né? Eu não sou muito boa em matemática, foi em 1972, o direito da carteira assinada, e hoje a gente vê que a maioria no Brasil ainda trabalha sem essa carteira assinada. Então, ou seja, essa questão de mensalista para diarista, reduzindo o salário, eles usam uma frase que diz assim, Milka, você aqui na minha casa, você está perdendo de ganhar dinheiro. Eu nunca vi trabalhadora doméstica que conseguiu guardar uma reservazinha na poupança. Sim. Como? Tira a Milka de mensalista e bota para diarista. Aí Milka vai 2 dias na casa do seu João, ganhando no mínimo R$ 600. Isso é redução de salário. Para Milka que ganhava o salário mínimo, e a lei não permite. No mais 2 dias, Milka, você vai trabalhar lá na casa do meu primo, de alguém da família. Aí vão te pagar mais R$ 800. Ou seja, faz-se um cenário dentro desse processo da diarista para mensalista para desvalorizar. E a gente, Sim. enquanto tem consciência do que é você trabalhar, ser mensalista, que você está dentro do direito trabalhista garantido, para uma diarista que não tem o direito, ela perde esse direito. Ela não tem direito ao FGTS, seguro-desemprego, salário-família, adicional noturno, seguro-desemprego, né? Porque ela está trabalhando na diária, então não cobre 2 dias na semana, 1 dia na semana, isso é horrível, gente. Isso aí é redução de direitos e a gente não pode aceitar isso. Porque foi uma forma que eles arrumaram, quando eu digo eles, porque quem são os empregadores? Quem são os patrões? São os parlamentares, eles fazem a lei.
E aí deixou uma janelinha aberta para justamente pegar essa mensalista e transformar ela em diarista com a proposta que ela vai ganhar mais dinheiro. E a gente sabe que, na verdade, nem um salário mínimo dá para poder a gente manter uma família com 6 pessoas, uma mãe com 3, 4 filhos. Sim. Não tem como. Então, como é que a gente hoje passa todas essas informações? É através de curso de formação, elas indo até o sindicato, a gente ouve. Paula, tem trabalhadora que tem 50 anos, 60 anos dentro da casa e nunca assinou a carteira e nem o INSS. Gente, é muita perversidade. Algumas eles mandam embora, né? E essa trabalhadora não construiu família. Onde é que essa criatura vai morar? Na rua, nos abrigos, se chegar até os abrigos. Então, é alarmante. Quando as pessoas ouvem nossa história, principalmente nós que estamos de linha de frente, que a gente traz esses relatos, muita gente não tinha noção, né, do que vocês passam em pleno século XXI. E a gente fica idosa, doente, sem moradia, sem família, ou seja, a gente está a Deus dará, né? E aí é que eu falo a importância para poder vocês, trabalhadoras domésticas, que estão ouvindo essa live, né? Antes de terminar, eu vou deixar aqui o WhatsApp para vocês entrarem em contato, passar para as companheiras, alcançar as meninas aí do interior, nossas companheiras, para poder a gente estar buscando vocês, que vai passar. A gente precisa lutar para permanecer vivas, né? E também tem os trabalhadores domésticos. É um número bem menor que são os motoristas, os caseiros que trabalham aí nas grandes casas, nas grandes mansões nos interior, que eles também são trabalhadores domésticos. Quem são essa categoria nossa que está dentro desse perfil? É todo aquele trabalhador e trabalhadora, na sua maioria, nós, mulheres negras, né, que executam o trabalho da residência, e temos aí o caseiro, né, o cuidador de idoso, que antes da epidemia estava aumentando muito o número de homens vindo para a nossa área para cuidar do idoso, né, dentro desse mercado de trabalho. O jardineiro, né, o motorista particular, para você entender, Paulo, o motorista particular, quando eles é mandado embora, aí eles vão lá no sindicato, boa tarde. Sim. É aqui que é o sindicato do motorista particular, né? Aí a gente tem que fazer todo um processo de desconstrução do preconceito, porque não se vê enquanto trabalhador e trabalhadora doméstica. A história nossa é muito perversa, né? Eu hoje, para dizer assim, eu sou trabalhadora doméstica, não foi fácil, eu tinha vergonha. Sim. Eu saía da casa da minha patroa dia de sábado, depois do meio-dia, com meu cabelo alisado, né? Toda arrumadinha, mas eu dizia que eu era da família. Eu não me via quanto uma trabalhadora doméstica. Eu saía de sacola, né? Hoje eu saio de saco, hoje eu boto minha camisa, sou trabalhadora doméstica, com muito orgulho, me respeite que eu vou passar. Se não fosse por mim, você hoje, ou o senhor, a senhora, não ia ganhar seu pão, buscar seu maior tesouro, né? Fica conosco, que é a família, né? Desses empregadores, quando eles saem para ir trabalhar, que eles não saem se a gente não chegar. Vai deixar o idoso só, vai deixar a criança só. Quando chega, encontra a casinha toda limpinha, tudo organizado, e essa trabalhadora não é valorizada. Então, quando traz a desvalorização dentro dessa questão da diarista, é justamente para poder a gente não ter essa consciência, esse direito respeitado, a qual a gente já tem aí 80 anos de luta, e até hoje a gente continua na mesma batalha, né? Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai conseguindo, fazendo essa transformação. Com certeza. E é muito importante essa articulação, né? É muito importante quando você fala assim, hoje eu tenho orgulho de dizer que eu sou trabalhadora doméstica, e eu movimento outras mulheres para que elas entendam que é importante que elas assumam também esse posto de trabalhadora doméstica, mas com consciência política e articulação política, né? Que vocês têm feito é articulação política de mulheres, é trazer para essas outras mulheres, inclusive a autoestima, porque o preconceito foi tão forte que parece que é vergonhoso você ser trabalhadora doméstica. E quando vocês fazem esse movimento, vocês trazem uma outra roupagem para essa mulher, que não. Nós sustentamos os nossos filhos, nós colocamos os nossos filhos na universidade, na escola,
nós temos um movimento, uma estética, né? Você fala assim, antes eu tinha um cabelo alisado, hoje eu sou rasta. Então, é você também se reconhecer mulher negra nesse processo e trazer isso para outras mulheres. E isso é muito importante, porque isso trabalha também a autoestima dessa mulher. Dizer assim, não, eu sou trabalhadora e eu preciso dos meus direitos para é, sobreviver à minha velhice de uma forma mais tranquila. Então, quando vocês correm atrás desse direito e fazem uma articulação política, né? O coletivo Creuza de Oliveira está aí na Mata Escura, que é um bairro que tem uma vulnerabilidade extremamente grande, mas que vocês conseguem fazer esse diálogo, fazer essa articulação. E que se vocês não fizerem, o governo não vai fazer, porque o governo não quer que vocês tenham essa consciência política. O patrão não vai ajudar, porque o patrão não quer que a trabalhadora doméstica tenha essa consciência política. Então, isso é muito importante. E eu queria saber de você, assim, vocês estão contando com alguma organização, com alguma articulação que está fortalecendo esse trabalho? A gente está com 10 minutinhos para terminar essa live. E aí, eu queria que você me falasse. É porque é assim, Instagram é assim, quando o papo vai ficando bom, a hora acaba. Que é só uma hora de live. Mas dizer assim, quem são esses apoios, né, que vocês estão contando, os contatos de vocês também, tem algumas pessoas aqui acompanhando. Então é muito importante que as poetas também façam esse trabalho de poesia com o doméstico, que as pessoas do direito também colhem para dar esse suporte, né, judiciário, as psicólogas também é muito importante, porque nós somos uma rede em movimento, né? Nós somos uma rede, nós precisamos um do outro. Então, se isso não acontecer, essas mulheres que são as nossas mães, que foram as nossas avós, elas acabam também fazendo uma luta em rede, porque a luta das trabalhadoras domésticas não vai acabar, mas que precisa contar também com esses outros braços, né? E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, o Sindoméstico Bahia está tendo vários apoios aí dentro dos projetos, né? Com alguns órgãos. Eu não tenho o nome de todos aqui para poder passar para vocês. O coletivo de mulheres Creuza Oliveira também está com um projeto aqui com o Fundo Brasil, a gente também já conseguiu. Vamos estar aí montando aí também dando um apoio ao Sem Doméstico e à comunidade, não só de Mata Escura, mas outros bairros, né, de participa. E dizer assim, todo o apoio, né, quem puder nos ajudar, cesta básica, produto de limpeza, máscara, tratando também de um outro ponto muito forte. A gente está se preocupando com a comida, mas e as máscaras, como é que a gente vai poder sair? Se eu tenho 3 máscaras em casa. Precisei sair, chovendo, não tive como, a gente precisa de mais máscara, a gente precisa mais desses apoios das cestas. Eu vou estar deixando aqui o número do WhatsApp do Sindoméstico, né? De segunda a sexta, vocês podem estar ligando no horário comercial, né? De 9 às 11h30 e das 14 às 17, para a gente estar, né, vendo aí como é que a gente vai estar nos fortalecendo. E o número é 71-988 45 17 77. Esse é o número do WhatsApp que está disponível para a gente estar, não só para as trabalhadoras domésticas, mas para todos os empregadores, né, que venha precisar de alguma orientação para não afetar mais a vida dessa trabalhadora doméstica, né? Que a gente sabe que é um número enorme, mas tem aqueles que faz, né, seu papel enquanto empregador, com a carteira assinada, mas no momento está passando por alguma dificuldade que não teve como ter orientação. A gente também faz uma escuta, né, para não prejudicar a categoria. Então, isso é muito importante. E, como é que eu digo? Para finalizar, né, nós precisamos, quando eu digo nós, mulheres negras, homens negros, entender também que tem um outro ponto muito forte, que é a violência contra a mulher, que aumentou muito, para que a gente também procure buscar esses órgãos
para ver como é que pode estar nos ajudando dentro das nossas comunidades, né? Porque não está. Eu mesmo estou assim, eu não vou dizer que eu estou em pânico, né? Porque a gente tem uma rede, a gente sabe que tem pessoas que podem nos ajudar, mas a cada minuto e a cada segundo não está fácil a gente segurar essa onda. Mas nós não vamos desistir, porque nós somos mulheres negras, nosso espaço vem de longe, estamos atentos a todo tipo de violência, né, que nós estamos sofrendo, ou que a companheira está sofrendo. A gente só precisa se comunicar, ficar atento, fazer aqui nosso barulho, buscar nossos apoios. E briga de marido e mulher se mexe a colher, sim. Mexe a colher, Mete sim. porta. Eu já fui parar em delegacia só com roupa de dormir, né? Com certeza. Então, a gente precisa fazer esse movimento dentro da nossa comunidade e dizer para você, mulher, seja você doméstico ou não, não tenha medo de denunciar, porque você não está só. Pode ser jovem, pode ser idosa, não importa a idade. Nós somos mulheres e precisamos nos manter vivas. Não se cale. Com certeza. A gente já está aqui, já 5 minutinhos para encerrar nossa live. Milka, eu quero te agradecer imensamente por ter topado, por ter feito todo o esforço para participar dessa live. Eu sei que as condições mesmo, né, são complicadas para a gente, de internet, de celular, de outras coisas, mas você foi super solícita, assim, se organizou. Quero agradecer a sua neta também, as meninas que se disponibilizaram, estão aí do ladinho dando esse suporte, porque é isso mesmo, né? A nossa juventude precisa estar colada com as nossas mais velhas para que a nossa movimentação aconteça. Quero dizer às pessoas que nós estamos com a campanha solidária, né, junto com o Cama, com a Rede Brasil, ou com o Vida Brasil e o Odara. A vaquinha está disponível aqui, as contas também. Você pode colaborar tanto pela vaquinha quanto por débito em conta, né, transferência. A gente vai estar compartilhando aqui nos stories, porque a gente precisa estar dando suporte a todas essas mulheres, né? Domésticas, trans, mulheres que tiveram seus filhos assassinados, as mulheres que estão, as marisqueiras. É muito importante, né? Toda essa campanha. Então, eu espero que vocês colaborem. Milka, se você quiser, né, dar suas colaborações finais, a gente tem ainda aqui uns 3 minutinhos. Eu queria só agradecer, né? Gratidão por todas essas mulheres que lutaram pela gente e que hoje, para nós, somos referência, potência, e que isso só nos dá força para continuar a nossa luta. E todas vocês aqui, como está aqui o grupo de jovens de 3.000 mil, dizer para ela que todas nós somos capazes. A gente só precisa ter oportunidade e estudar a nossa própria história para a gente estar enfrentando todo esse cenário que está acabando com a vida do nosso povo. Com certeza. E a oportunidade é a palavra, né? A oportunidade é a palavra, porque a gente quer muita coisa, mas o que nos falta mesmo é a oportunidade de acesso, né? Você trouxe isso deixou isso muito claro na nossa live. E eu quero agradecer muito por essa live, porque você trouxe questões muito pertinentes para a gente pensar, né? A situação das trabalhadoras domésticas, porque são muitas coisas acontecendo nessa pandemia, né? A gente tem um presidente extremamente racista, extremamente fascista, extremamente reacionário, e isso tem afetado as mulheres domésticas, né? Verdade. Eu já fico até imaginando quando o nosso presidente, ou seja, nosso, eu digo porque é da nação, né? Com certeza. Quando tem o pronunciamento dele, porque, gente, é muita loucura. Nós temos que pedir o impeachment desse homem já, e não é só dele, não, é toda a coja dele. Fora Bolsonaro. E todos vocês que estão fazendo parte desse processo perverso, porque nós vamos invadir todos os espaços, mas vocês não vão existir, não vão acabar com o nosso povo preto. Fora Bolsonaro. Nunca. E eles nem têm força para isso, né? A nossa articulação é muito grande
E eu sou muito feliz de ter vocês assim, de conhecer vocês assim na vida. Porque é nesse movimento que eu me formo também, essa jovem negra que eu sou hoje, né? E é isso. Milka, a gente vai estar encerrando, só tem agora um minutinho, daqui a pouco começa a contar. Mas eu espero ter outras oportunidades de diálogos, né? Não só quando a pandemia passar, a gente já está aí uns diálogozinhos confabulando. E é isso, estou por aqui. Um beijo. Beijo no coração. E a live vai estar disponível aqui no perfil, viu, gente? Para a Milka também, para as outras mulheres assistir. A gente vai estar mandando para outras mulheres, porque é importante o acesso a esses diálogos, que é muito fortalecedor e também muito profundo. Ok. Beijo! Estou feliz agora aí. A gente já levantou o astral, a autoestima. Para nós, mulheres, viva! Viva nós e as águas! Tchau, meu amor! Tchau!